Boa noite a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos à palestra pública virtual, atividade da Sociedade Espírita Allan Kardec de Goiôerê, Paraná. Pedimos licença para adentrar vossos lares e, desde já, agradecemos a vossa presença. O nosso objetivo é a divulgação da doutrina espírita. Pertencemos à 11ª URI, com sede em Campo Mourão, e somos filiados à Federação Espírita do Paraná. E passamos a palavra agora ao Marcelo, para o seu boa noite, nosso convidado, que iremos apresentar devidamente logo mais. Boa noite a todos e a todas, boa noite a Kátia, a Marcela, boa noite aos amigos da Sociedade Espírita Allan Kardec, o amigo do Paraná, os amigos que nos estão ouvindo. É com muita alegria que nós estamos juntos nessa noite tão feliz. Obrigada, Marcelo. Faremos agora uma leitura inicial do livro Antologia Mediúnica do Natal, para essa data especial. Jesus para o homem. E achado em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Paulo, Filipenses 2:8. Comenta o benfeitor Emmanuel. O mestre desceu para servir, do esplendor à escuridão, da alvorada eterna à noite plena, das estrelas à manjedoura, do infinito à limitação, da glória à carpintaria, da grandeza à abnegação, da divindade dos anjos à miséria dos homens, da companhia dos gênios sublimes à convivência dos pecadores, de governador do mundo a servo de todos, de credor magnânimo a escravo, de benfeitor a perseguido, de salvador a desamparado, de emissário do amor a vítima do ódio, de redentor dos séculos a prisioneiro das sombras, de celeste pastor a ovelha oprimida, do poderoso trono à cruz do martírio, do verbo santificante ao angustiado silêncio, de advogado das criaturas a réu sem defesa, dos braços dos amigos ao contato de ladrões, de doador da vida eterna a sentenciado no vale da morte. Humilhou-se e apagou-se para que o homem se eleve e brilhe para sempre. Ó Senhor, que não fizeste por nós a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição no reino? Do livro Antologia Mediúnica do Natal, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E para iniciarmos, farei agora a nossa prece. Querido e amado Jesus, nosso divino amigo, jardineiro divino, que cultiva cada um de nós no silêncio de nossos pensamentos. Nós te rogamos, Mestre amado, que seja conosco durante esta atividade, neste dia que comemoramos novamente o seu nascimento. Nós rogamos a vossa presença, Mestre, como também dos benfeitores, que sejam conosco e também seja com o nosso convidado, Marcelo, intuindo, para que possamos receber esses aprendizados,
esses esclarecimentos e que façam morada dentro de cada um de nós. Assim seja. E como dissemos, o nosso convidado hoje é o Marcelo Ferreira, que iniciou na doutrina espírita em 1982, na Sociedade Espírita Fraternidade, situada no Rio de Janeiro, cidade de Niterói. E lá iniciou como evangelizador, coordenador de grupos de estudo, trabalhou em atividades assistenciais com a população de rua, teve a honra de trabalhar na antiga favela do Gás, no Barraquinho e no Remanso Fraterno, desde as primeiras atividades. Faz parte de um dos grupos mediúnicos da CEF, como médium, e é palestrante da instituição. Faz palestras também em casas espíritas de Niterói e cidades próximas, como São Gonçalo e Maricá. E também em Goiôerê, dentre outras. Profissionalmente, é desembargador do Estado do Rio de Janeiro, pai da Marcela, da Natália, da Alexia, da Clarissa e Isabela, e avô do Gabriel. E o tema da sua palestra essa noite é o nascimento de Jesus em nós. Marcelo, é com você. Muito obrigado, Kátia Marcela, pela apresentação. Lembrando aí das minhas filhinhas, né? Do meu neto, da família querida. Meus amigos queridos do Allan Kardec, do Paraná, amigos que estão nos ouvindo nessa noite tão feliz. Noite de Natal, noite em que comemoramos, noite do dia em que comemoramos o nascimento de Jesus na Terra. E é uma data muito feliz para falarmos exatamente do nascimento de Jesus, que é o tema que nós gostaríamos de trazer nessa noite. Gostaríamos de lembrar como que os evangelhos descrevem o nascimento de Jesus para que possamos refletir como que vai se processar, ou como se processa, ou como deverá ou deveria se processar o nascimento de Jesus em nós. Então vamos valer de dois evangelhos, o evangelho de Lucas e o evangelho de Mateus. E vamos observar que no evangelho de Lucas existem algumas informações que são diferentes daquelas do evangelho de Mateus, que vão nos dar boas pistas para essa busca do nascimento de Jesus em nós. E lá no evangelho de Lucas, capítulo 2, de 1 a 19, tem aquela descrição que diz que aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. E todos iam alistar-se, cada um em sua própria cidade. Subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Aquela história que nós sabemos, José vai com Maria, em virtude de um alistamento, né? A gente chama no Brasil de censo, né? E ele vai lá, e ele tem que ir à cidade em que ele nasceu, ele vai lá levando Maria, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, em Belém, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. Completaram-se os dias e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Mas nesse primeiro momento eu queria observar um trecho, e muito do nosso trabalho dessa noite está inspirado no livro Sabedoria do Evangelho, no primeiro volume, do Torres Pastorino. O Torres Pastorino é o mesmo daquele livro Minuto de Sabedoria, e ele tem uma coleção chamada Sabedoria do Evangelho, que tem belíssimos ensinamentos. E a maioria das nossas reflexões são inspiradas no primeiro volume dessa coleção. Quando completarem os dias. Jesus nasce quando completaram os dias. Jesus nascerá em nós quando completarem-se os dias. Ou seja, quando estivermos maduros para que ele possa nascer. Todos nós estamos nesse processo de construção, né, de gravidez, né, em que os meses vão se passando, os anos, as décadas, em alguns casos, na fieira das reencarnações, os séculos, para que possamos estar maduros para esse nascimento.
para que se completem os dias. E, quando se completarem, ele nascerá. Vamos lembrar do nosso codificador, Allan Kardec, que afirma que o verdadeiro espírito é conhecido por sua transformação moral, pelos esforços que faz por domar suas más inclinações. Esse é um processo de amadurecimento. Conhecer-se, transformar-se. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, primeiro livro da codificação de Allan Kardec, os benfeitores afirmam que as leis de Deus estão inscritas em nós, ou escritas em nossa consciência. Então, é através desse mergulho íntimo que vamos conhecer essas leis de Deus para possibilitar o nascimento de Jesus em nós. Jesus é o modelo e guia da humanidade, conforme a resposta à questão 625 do mesmo Livro dos Espíritos. E, através dos ensinos dele, vamos conseguindo conhecer essas leis de Deus que estão na nossa consciência. Torres Pastorino, nesse livro que mencionei, ele afirma uma coisa muito interessante e muito bonita. Ele fala do despertar dessa consciência. Esse despertar da consciência que é exatamente o que provocará o nascimento de Jesus em nós. Ele diz que somos como lâmpadas poderosíssimas e acesas, mas revestidas de grossa lama, que não deixa transparecer a luz que existe internamente. Olha que imagem bonita. Somos lâmpadas poderosíssimas e acesas, mas tem uma grossa lama que não permite que essa luz brilhe. Veja que Jesus fala assim, brilha a vossa luz. Então é esse trabalho de tirar essa grossa lama para que essa luz brilhe, que será o trabalho para que o Cristo nasça em nós, ou para que se completem os dias e o Cristo finalmente nasça. Existem nos evangelhos caminhos diferentes sobre o nascimento de Jesus. Vamos começar com as informações do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus nos apresenta Belém ao tempo de Herodes. Então, esse evangelho vai falar de Herodes, desse rei, até com isso se possibilita conhecer pela data do nascimento, quando que ele nasceu no tempo cronológico. E aí ele fala, Mateus, que magos vieram do Oriente, pararam naquele palácio, no Palácio de Herodes, em Jerusalém. E aqueles magos, que eram sábios, astrônomos, pesquisadores, de países diferentes, eram 3, falam para Herodes que estava nascendo um rei que seria um salvador de toda a humanidade. Eles não eram judeus, eles eram de outros países. Herodes perturba-se com aquela informação, porque achou que era um rei que iria competir com ele. Mas ele disfarça e faz um acordo com aqueles magos, no sentido de que quando eles achassem esse rei, avisassem a ele que ele também iria lá para adorá-lo. Os reis magos que tinham chegado até ali, que vinham do Oriente, tinham chegado até ali seguindo uma estrela, saem do palácio, voltam a ver a estrela, e a estrela os leva até o menino e a mãe. No Evangelho de Mateus se fala o menino e a mãe. Doam seus tesouros, ouro, incenso e mirra. São avisados por sonho a não retornar a Herodes. Retornam por outro caminho. Olha que interessante. O conhecimento de Jesus fez com que eles mudassem o caminho. O conhecimento de Jesus faz que, em geral, nós mudemos o caminho. Caminhos aparentemente mais longos são menos perigosos. Foi o caso dos reis magos. Eles fizeram um caminho bem mais longo para retornar para as suas terras, mas não correram o perigo de se encontrar com Herodes, colocando Jesus em risco e se colocando em risco. Os magos são os primeiros estrangeiros, primeiros gentios, não judeus, que se converteram ao cristianismo. Porque naquele momento em que eles entregam o que tinham de melhor, eles se convertem a Jesus. A ideia de Jesus, esse Jesus que vem para todos e não só para os judeus. Então vejamos que beleza e que força de Jesus, que faz com que eles se convertam sem falar uma palavra. No Evangelho de Mateus tem o sonho de José. José tem um sonho,
e é orientado a sair para o Egito, até nova orientação. Então ele viaja com Maria e com o menino Jesus para o Egito. E Herodes, quando percebe que foi enganado pelos magos, porque os magos não retornam, ele então manda matar os meninos com menos de 2 anos. E por que com menos de 2 anos? Porque foi o tempo que os magos falaram que estavam viajando. Então ele calculou, esse menino deve ter de 1 mês a 2 anos. Em todos os meninos com menos de 2 anos, ele manda matar. Então vamos ver o que temos aqui de pistas no Evangelho de Mateus para nós, para o nascimento de Jesus e para o nascimento de Jesus em nós. Temos um rei mau e invejoso, Herodes, a terra completa de provas e expiações, que ainda tem a predominância do mal. Então vamos encontrar até hoje na terra pessoas perturbadas, pessoas que pensam na maldade, pessoas efetivamente ainda voltadas ao mal, corrupção, ao prejuízo do próximo, corrupção. Temos os magos sábios, filósofos, astrônomos, religiosos do Oriente, de várias partes do mundo, que se encontram em países diferentes e eles se encontram, eles detectam a vinda de Jesus e se encontram. Seguem uma estrela guia. Nós temos também no Evangelho sonhos mediúnicos, temos a fuga e a viagem e temos a matança de crianças. Então, essas pistas, esse resumo, a gente vai trabalhar daqui a pouco para falar de como isso pode ser útil para esse nosso exercício do nascimento de Jesus em nós. Vamos para o nascimento de Jesus segundo o Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas, essas informações não constam dos magos, de Herodes, etc., da matança de crianças. Constam outras informações. A viagem para Belém em virtude do censo, que nós lemos no começo, uma hospedagem improvisada, uma manjedoura. E aí entra a figura dos pastores, que eram judeus. Ora, havia naquela comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Olha que interessante. Os pastores estavam ali acordados, vigilantes, trabalhando. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de esplendor, e tiveram grande temor. Eles ficam assustados quando vem o anjo. O anjo esclarece que não deviam ter medo, pois ele trazia boas novas de alegria para todo o povo. Olha que bonito, gente. Olha que bonito. Boa nova, boas novas, boas notícias de alegria para todos. E anuncia o nascimento do Salvador, do Messias. E muito interessante aqui, porque os pastores ficam tão impressionados com aquilo e querem ver, presenciar, testemunhar o nascimento do Messias, estão aguardados, e eles dão um sinal. Vou dar um sinal para que vocês achem Jesus. Ele se encontra, o bebê, o menino está envolto em panos, deitado em uma manjedoura. Olha como que Jesus nasce. Olha a simplicidade. Temos a mensagem que a Cátia Marcela leu no começo, né? É o governador da terra, que está num berço que é uma manjedoura, um local que os animais se alimentam, coberto em panos. A simplicidade do nascimento de Jesus é um grande sinal para nós. E aí vem o coro dos anjos cantando glória a Deus. Os pastores correm na direção apontada e encontram Maria, José e o menino. E saem espalhando a boa nova. São os primeiros judeus convertidos. Os magos, que estavam no Evangelho de Mateus, foram os primeiros estrangeiros convertidos. E esses, os pastores, eram judeus convertidos. Em seguida, vai falar o Evangelho de Lucas, da visita ao templo. José e Maria levam Jesus ao templo e encontram 2 médiuns, a profetisa Ana e o Simeão, que confirmam a tarefa de Jesus, confirmam a missão de Jesus. Resumo do Evangelho de Lucas. Uma viagem no próprio país, nascimento com muita simplicidade, numa manjedoura, num estábulo, pastores vigilantes e operosos, anjos, visita ao templo e médium. Vamos então
refletir nos caminhos percorridos para que chegassem a Jesus, para que possamos nos inspirar nesses caminhos para que cheguemos a Jesus. Cada um de nós vai ter o seu caminho. Com Mateus, vemos uma luta mais intelectual e física dos magos. Aqueles magos estudaram anos astronomia, religião, filosofia, para que pudessem registrar de seus países a chegada do Messias. Eles descobriram que Jesus estava nascendo. Aí eles se reúnem, falando idiomas diferentes. Se reúnem, viajam por 2 anos. Imaginemos você viajar por 2 anos na época de Jesus. Nós não temos noção da distância, porque não sabemos quais são os países, mas viajaram uma longa distância. Param no palácio onde não encontram Jesus. Estavam procurando o rei, né? Então vão lá no palácio de Jerusalém. E aí vem a lição. Jesus, eu não costumo pousar em palácios. E que nessa noite possamos agradecer a Deus pela casa que temos, por mais simples que seja. Porque Jesus, em geral, está próximo dos corações mais simples. Mas então eles não encontram Jesus no palácio. Voltam a seguir a estrela que os tinha levado até ali, porque eles eram astrônomos, liam os céus, e aí, quando eles vão ao palácio, eles perdem a estrela. Quando eles saem do palácio, eles voltam a ver a estrela. Há uma ligação muito interessante aí, né? O palácio tem a ver com essa questão da materialidade, dos luxos, do conforto, que muitas vezes nos desvia de Jesus. Quando eles saem do palácio, eles voltam a ver a estrela e acham o menino e a mãe. Dão o que tem de melhor com isso, reconhecendo o Salvador. Ouro, incenso, mirra, o que eles tinham de melhor, que eles estavam levando de mais caro, eles entregam, convertendo-se naquele momento, e são orientados por sonho a mudar o caminho. Aquilo que observamos lá. Né? No momento em que eles se convertem, que eles admitem que Jesus é o que eles esperavam, o Salvador, o Messias, o Rei, um rei diferente, eles, em seguida, são orientados a seguir por um caminho mais longo, porém melhor. Então, nesse caminho feito pelos magos, temos grandes lições. Nós que estamos em busca de Jesus, nós que estamos em busca desse conhecimento de Jesus, temos a lição do estudo, né? Estudar bastante. A nossa doutrina, meus irmãos, a doutrina espírita, Allan Kardec nos apresenta a fé, a nossa doutrina, como uma fé raciocinada. Então, temos que estudar, ler, meditar, para compreender melhor os ensinos de Jesus. Esse é um dos objetivos claros nessa busca. Vamos estudar, vamos ler. E depois esse estudar deu a eles a capacidade intuitiva de perceber que Jesus chegaria naquele período e seguir uma estrela, conquista dos esforços deles. Então, é muito importante esse estudo, esse esforço, e depois a união, né? Eles se unem com pessoas diferentes com o mesmo objetivo. Essa importância de estarmos na casa espírita, nossa casa religiosa, compartilhando do ideal com os companheiros, dividindo o ideal com os companheiros, juntando forças para que possamos cumprir os objetivos, falando às vezes de línguas diferentes. Então, aqui no Brasil falamos todos a mesma língua, mas quando fala línguas diferentes, são temperamentos diferentes, companheiros diferentes, mas vamos nos unir, porque nós queremos Jesus. Então, essa coisa de compartilhar, de estar junto, né? Daqui a pouco vamos ter mais oportunidade de estarmos juntos nas casas espíritas, como tivemos antes e como teremos sempre. A chance de trabalhar juntos pelo ideal de Jesus. E a compensação desse esforço todo foi encontrar o menino e a mãe.
Jesus nasce ali para eles. Então, todos esses esforços, o esforço do estudo, o esforço da meditação, o esforço da pesquisa, o esforço da união, o esforço daquela viagem de 2 anos, trabalho no bem, fez com que eles encontrassem um menino. E a mãe, com Lucas, vamos aprender uma outra lição muito interessante. Pastores vigilantes estavam cuidando do rebanho. Olha a importância de cumprirmos o nosso dever. Todos nós, situados na Terra, temos uma tarefa, uma missão, um dever, não só no campo religioso, no campo profissional, no campo familiar. Então vamos cumprir a nossa tarefa. Vamos cumprir o nosso dever. Eles estavam à noite, era bem tarde, acordados, vigilantes, cuidando do rebanho. Aqueles pastores que estivessem dormindo não viram um anjo. Não ouviram o glória a Deus, porque não estavam vigilantes. Então, a importância do trabalho e da vigilância. Vamos trabalhar no bem, vamos cumprir a tarefa, e como foi o trabalho do bem aqui, é na tarefa onde Deus nos situou. Na família, no trabalho profissional, na casa espírita, na internet. Onde estivermos, vamos cumprir corretamente a nossa tarefa, com vigilância e oração. E aí os anjos vão aparecer para nos dar a boa nova do nascimento de Jesus. Eles recebem, olha que interessante também isso, né? Recebem e entendem a mensagem. Quantas mensagens nós recebemos dos anjos, que vêm do mundo espiritual, pelos maravilhosos médiuns que temos disponíveis no Brasil, ou que já tivemos, Chico Xavier, Divaldo, Raul, Dona Ivone Pereira, Zilda Gama e tantos outros. As mensagens de Bezerra de Menezes, as mensagens de Allan Kardec, Leon Denis, e quantas vezes nós duvidamos, demoramos a compreender, mantemos-nos na inércia. Os anjos ouviram, no começo tiveram medo, quando souberam o que era, ouviram e foram. Se decidiram imediatamente por ir conhecer Jesus. Então, essa presteza, né? Eles estavam vigilantes. A vigilância, a oração, o cumprimento do dever, fez com que eles conseguissem perceber os anjos e eles vão imediatamente conhecer Jesus. Então, essa presteza no decidir-se pelo bem fez com que eles encontrassem Jesus. Então, é muito importante a gente ouvir a mensagem, ler, meditar, para que possamos sintonizar, orar, vigiar, mas estar com a mente aberta para aceitar as mensagens que chegam até nós. Entender, aceitar e agir. A mensagem cristã é de ação. E eles foram lá. Receberam um sinal, né? Os panos e a manjedoura, que é um sinal muito importante. Jesus está muito relacionado com a simplicidade. Vamos encontrar Jesus na simplicidade. E temos que ser simples para seguir Jesus. Para que possamos possibilitar esse nascimento de Jesus em nós, a simplicidade é essencial. Porque a vaidade e o orgulho nos cegam sempre. Eles acham José, Maria e o menino. Contam dos anjos para José, Maria e o menino, porque era uma das mensagens dos anjos é que contassem para Maria o que eles tinham visto. Né? Aquele canto de louvor a Jesus. E eles se convertem imediatamente. Eles primeiro atendem a mensagem do anjo. E quando eles veem Jesus, José e Maria, eles não tinham presente como os magos tinham. Mas eles contam e percebem que Jesus era de fato o Messias, o Salvador, e eles vão falar de Jesus imediatamente. Então, essa questão de que Jesus, para nós, ele significa uma transformação imediata. Quando conhecemos Jesus, não somos mais os mesmos. Então, é muito importante
que a gente entenda Jesus e seja fiel na transmissão da mensagem de Jesus. Vamos então voltar a meditar. Chegaram os dias, quando chegarem os dias, Jesus nascerá em nós. Estamos no dia 25 de dezembro. Quantos natais já vivemos esperando o derradeiro Natal, o Natal de Jesus em nós. O Natal de encontrar Jesus em nossa intimidade, poder abraçar Jesus, ou ainda poder pegá-lo no colo, encontrar esse menino e pegá-lo no colo. Nos esforcemos com a razão como os magos. Nos esforcemos com a vigilância dos pastores, para que possamos possibilitar esse nascimento de Jesus em nós. Mas eu gostaria de trazer uma outra meditação para o nosso Natal. Quando Jesus tinha em torno de 12 anos, Maria e José perderam o menino. Está em Lucas 2, 41 e 50. Todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não soube José nem sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuraram entre os parentes e conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio de doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos que o ouviam admiravam sua inteligência e resposta. Quando o viram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E Jesus respondeu: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que ele dizia. Texto do Evangelho de Lucas, capítulo 41, capítulo 2, versículos 41 e 50. Vejamos que interessante aconteceu. Os pais de Jesus se perdem de Jesus nessa festa de Páscoa. Eu trago essa reflexão porque muitos de nós já tivemos esse nascimento de Jesus, já nos aproximamos de Jesus através da casa espírita, através do trabalho espírita, ou nossos estudos, reflexões em outras religiões, ou reflexões interiores. Mas, às vezes, nós nos perdemos de Jesus. Como José e Maria. Às vezes, nós deixamos ele pelo caminho. E se nos perdermos, temos aqui um mapa para localizar. José e Maria subiram para Jerusalém. E, em Jerusalém, encontraram Jesus na casa do Pai, cuidando dos negócios do Pai, onde ele sempre esteve. Então, se acontecer, e depois do nascimento de Jesus em nós, nos perdermos, já temos aqui um outro mapa. Vamos subir para Jerusalém, vamos subir a faixa, vamos voltarmos para Deus, voltarmos para a divindade, para a leis de Deus, para a casa do Pai, através da oração, da reflexão, do trabalho no bem, para que possamos reencontrar Jesus, que está cuidando dos negócios do Pai, de Deus. É Natal, irmãos queridos. Nós estamos vivendo mais um Natal. E essa busca por Jesus é uma busca de uma vida ou de várias vidas. É necessário que nos empenhemos nela, meus irmãos. Vou sugerir para todos nós, e me incluo nessa sugestão, que nós coloquemos daqui até o próximo Natal uma meta para esse nascimento de Jesus. Vamos reservar uns dias
daqui até o outro Natal, um espaço para Jesus em nossa mente, para propiciar o nascimento, ou o crescimento, ou o reencontro de Jesus. Então vamos chamar isso de meta-nascimento de Jesus. Então vamos ler ou reler o Evangelho segundo o Espiritismo. Reservar uma hora, ou no dia, ou na semana, um pouquinho antes do culto no lar, para quem faz o culto no lar, ou se não, no culto no lar, para quem não faz. Ou então num horário que a gente possa, antes de dormir, quando acorde, no fim de semana, para uma leitura, pequena que seja, do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Obra na qual Allan Kardec estuda as leis morais de Jesus. Ou então, ler o Novo Testamento, os versículos dos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João, os Atos dos Apóstolos, cartas, para que a gente possa ali ler, tentar entender Jesus, sintonizar com Cristo. Outra sugestão, os romances evangélicos de Emmanuel, por Chico Xavier, para quem gosta de romance, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo ou Paulo Estevam. Escolhamos um desses livros e vamos ler. Que o romance às vezes é mais fácil para alguns. O livro Boa Nova, de Chico Xavier, autor Humberto de Campos, que é um livro fantástico, né? Vamos ler um capítulo, outro, um pouquinho. A obra de Amélia Rodrigues, por Divaldo Franco, Primícias do Reino, vou sugerir 3, Primícias do Reino, Luz do Mundo, A Flor no Caminho, existem outros belíssimos. Essa obra de Amélia Rodrigues vai trazer trechos de Jesus, da vida de Jesus, e vai comentar. Escolhamos uma dessas obras. Os companheiros podem encontrar outros autores que falem de Jesus, que podem ser obras de outras religiões, não importa. O importante é que dediquemos, durante esse ano, daqui até o outro Natal, até o outro 25 de dezembro, um pouco do nosso tempo ao estudo da obra de Jesus, da vida de Jesus, dos ensinos de Jesus. Um pouquinho a cada dia, um pouquinho a cada semana, e nesse dia vamos orar, pedindo a Jesus que nos ajude a entendê-lo, a entender os seus ensinos, para que possamos segui-lo melhor. Porque é muito importante que nós façamos essa busca. Nesses momentos dessa meta, nascimento de Jesus, se orarmos com sinceridade, os benfeitores vão estar próximos de nós, nossos anjos da guarda, e vão nos inspirando. Vamos sentir emoções diferentes, para que no próximo Natal possamos já dizer: essa luz interna que brilha dentro de mim já está com menos daquela lama. Eu já estou me sentindo melhor. Quero contar, estamos chegando à parte final da nossa reflexão, de uma experiência particular. Eu, numa das tarefas da minha juventude espírita, eu, junto com um grupo espírita aqui de Niterói, de companheiros espíritas, uma tarefa organizada, nós visitávamos os internos penais, os presos. E eu, com um grupo de amigos nessa tarefa, visitávamos um presídio feminino. E eu falei, cada um falava, eram pequenos encontros, poucas pessoas, mas nós tínhamos ali o nosso encontro espírita, e algumas presas vinham a esse encontro. E eu falei dessa história, dessa luz interna e dessa camada escura, dessa lama. E uma presa, que eu me esqueci o nome, me perguntou: como eu faço para tirar essa lama? Para que essa luz possa brilhar? Ela gostou da imagem verdadeira, da luz interna. Como eu faço? Meus irmãos, a pergunta até hoje palpita em minha mente. Nunca mais esqueci. Respondi: vivendo e buscando melhorar-se. Porque é necessário que a gente viva. Lembrei de Jesus quando dizia: vai e não tornes a pecar. Então, vivendo e buscando errar menos,
E aí voltamos a Allan Kardec, quando fala que se conhece o verdadeiro espírita por sua transformação moral, pelos esforços que faz por domar suas más inclinações, porque na hora que ele se transforma, que ele doma as más inclinações, ele vai afastando a camada escura. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem a mensagem do Espírito de Verdade: amai-vos, instruí-vos. Então, vamos estudar, vamos nos instruir e vamos nos estudar para nos conhecer e para nos modificar. Vamos nos amar e amar aos próximos, desde o próximo mais próximo até o próximo mais distante. Exercitar o amor na benevolência, que beleza isso, né, gente? Então, a Casa Espírita tem tantas tarefas para isso, né? Então, a tarefa da evangelização, a tarefa do atendimento fraterno, tem tantas coisas. O expositor espírita Alberto Almeida fala que é o exercício do amor neutro. Por quê? É mais fácil eu amar a criança, né, do centro espírita da evangelização, que eu não conheço, do que aquelas pessoas da minha família que eu conheço têm minhas dificuldades. Então, vamos nessa busca, né, da benevolência, do amor neutro, buscar esse crescimento, buscar apagar essa lama, para que depois possamos praticar a caridade completa, como está na questão 886 Livros Espíritos: benevolência para com todos, indulgência com as faltas alheias e perdão das ofensas. Muito importante que façamos isso, meus irmãos. É Natal. Os anjos continuam a anunciar as boas novas para todos. Como está o nascimento de Jesus em nós? Vamos refletir nisso. Vamos nos empenhar nisso. Vamos buscar cumprir essa meta para que no próximo ano possamos estar mais próximos disso, mais próximos desse nascimento, mais plenos de Jesus, que nos aguarda tanto tempo, com tanta ternura, com tanto carinho, querendo nos abraçar, nos elevar, nos dizer que sigamos em frente em paz. Então, que Jesus continue a nos abençoar. Muito obrigado pelo carinho de todos. Marcelo, nossa gratidão em nome da Sociedade Espírita Allan Kardec por preciosos esclarecimentos nessa noite de Natal. E para encerrarmos nossas atividades, pedimos a você que faça a nossa prece final, por favor. Jesus, Mestre querido, nessa noite em que evocamos o teu Natal, vem até nós, Senhor. Vem até nós e nos socorra, Senhor, nas nossas dificuldades, na nossa pobreza espiritual. Queremos tanto ter-te, encontrar-te. Vem, Jesus, para que nossos caminhos sejam mais floridos, para que possamos entender as nossas lutas e as nossas dores como experiências felizes para o nosso crescimento. Vem, Jesus, levantar-nos para que de pé possamos prosseguir, aprendendo e amando, hoje e sempre, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Assim seja. Gratidão, Marcelo, novamente. Gratidão a todos que estiveram conosco, conectados nessa noite, que assistirão posteriormente a esse vídeo, acessando o canal da SEAC no Facebook ou no YouTube. Votos de muita paz. Feliz Natal.